Não existe construção sem riscos. Legislação, finanças e operações exigem atenção especializada. Por isso, oferecemos mais que apólices. Nós oferecemos consultoria de especialistas no setor da construção civil e soluções sob medida para o seu negócio. Para danos causados a terceiros ou proprietários da obra, conte com o Seguro de Responsabilidade Civil Geral. Para proteger o trabalho do engenheiro, nossa cobertura de responsabilidade civil profissional é indispensável. Reduza os riscos em todas as fases da obra com o Seguro Risco de Engenharia. Com o Seguro Garantia, a execução é realizada conforme o contrato e os adiantamentos financeiros ficam protegidos. E para os colaboradores, o seguro de vida da NC-SEG é a escolha ideal. Cumpre a convenção coletiva e cobre riscos dentro e fora do trabalho. Nossa equipe de especialistas conhece as exigências do seu setor e está pronta para atender seu projeto. Entre em contato conosco e proteja seu negócio com quem entende de construção civil. Olá, dando continuidade ao nosso bate-papo com o Osmário Domingos, né? Falando sobre seguros, eles são da NC-SEG, né? Hoje vamos falar um pouquinho especificamente sobre seguro garantia e suas modalidades. Jean está aqui do meu lado. Jean, Perfeito. bem-vindo. Vassili, obrigado. Eu tenho uma dúvida. Quando eu faço um contrato, eu tenho uma pólice de seguro da minha obra, ela está subdividida em alguns tipos de seguros embutidos nela. Como é que funciona e como é que é esse seguro garantia? No seguro de obra, nós temos até 4 modalidades para contratação de seguro. Risco de engenharia, que é o responsabilidade civil cruzada ou responsabilidade civil obras. O garantia de contrato, né, que é o principal vida. E também o responsabilidade civil profissional. Tá? São essas modalidades que nós podemos explorar para contratação no seguro, independente da obra. E quando eu faço um contrato de seguro, eu posso escolher uma dessas ou já o pacote vem tudo? Não, quando você tem um contrato, dali nós analisamos o risco, fazemos a análise de risco. Então, eu contrato uma obra específica de vou construir um shopping. Ali eu já sei qual tipo de seguros que eu vou oferecer para o meu cliente, aí cabe a ele contratar, obviamente, livre escolha, mas ali já tem risco de engenharia, ou garantia de contrato de execução da obra, responsabilidade civil profissional e o de vida, que você vai colocar os seus colaboradores lá, né, para fazer. Mas eu posso, por exemplo, contratar um seguro que não tem seguro garantia, por exemplo. Isso é uma escolha de quem vai contratar o seguro? Na realidade, assim, quando você, por exemplo, o seguro garantia, ele deve ser contratado para garantir a entrega do contrato. Ou seja, ele é uma garantia tanto para o investidor quanto para quem está contratando o serviço de que vai ter a obra entregue, de que o contrato será cumprido por um custo que depois a gente vai falar irrisório, né? Então ele começa assim: você ganhou um contrato. A primeira coisa que a empresa vai fazer, ela vai aprovar limite na seguradora, que parece que é um bicho de 7 cabeças, mas é coisa muito simples hoje, né? Com CNPJ e alguns documentos, aprova limite, e a seguradora analisa o contrato. Então, as modalidades do contrato de garantia, as mais usuais hoje, elas são de performance, que é a garantia de entrega, e a garantia de adiantamento, né? Quando existe um adiantamento de um valor lá para fazer a compra de material ou a contratação de mão de obra. Então vocês recomendam também que aquela pessoa que vai comprar um apartamento, por exemplo, ele cobre na hora que ele está adquirindo esse seguro garantia? O consumidor final, ele tem o direito de exigir. Essa obra que normalmente compra na planta, né? Essa obra que você está adquirindo aqui, ela está respaldada por uma pólice de seguro garantia? Tem todo o direito de pedir. Tem todo o direito de pedir. É que as pessoas não fazem por falta de conhecimento, né? Mas tem todo o direito de pedir. E existem obras hoje que não contratam seguro garantia? Ainda sim, por incrível que pareça. Grandes construtoras, por exemplo? Grandes construtoras ou É não? menor.
é menor. Grandes construtoras dificilmente não fazem, Não faz. né? Porque elas já sabem o benefício, né, de ter a contratação, porque não é só o risco da entrega, né? Ou ela tem solvência financeira para entregar aquela obra, mas pode acontecer várias intercorrências, né? Então, por exemplo, na pandemia, né, a gente teve aí 2 anos que o setor foi profundamente abalado. Os balanços foram profundamente abalados. Sim, quando retomou, como é que ia aprovar limite? Aí entra em base o histórico da construtora, né? Que a gente chama de backlog. Todas as obras que ela já fez, ela foi uma empresa que sempre entregou dentro do cronograma físico-financeiro, né? Então aquele retrospecto vira em garantia para quem vai conceder o limite para ela. E reforma entra também nessa mesma modalidade? O reforma não entra no garantia especificamente. O reforma faz mais o risco de engenharia, né? Que é obra pequena, né? Essa é outra modalidade. É outra modalidade, né? Que assim, quando você fala de obra, eles acabam. Você tem que fazer as contratações todas, né? Porque cada um tem um tipo de cobertura específica. Domingos, você falou que então eu tenho que ver o histórico da empresa. Quer dizer, eu apresento meu currículo para você aprovar ou não. É financeiro, tá? Financeiro já. Sim. Financeiro. E, por exemplo, uma empresa que o prêmio desse seguro pode variar em função disso? Pode. O prêmio do seguro hoje, do garantia. Aí é legal de contar um pouquinho de histórico, né? Porque às vezes as pessoas ainda se equivocam nisso e acham que é caro. Lembrando que o prêmio de seguro é a taxa, a mensalidade, o que eu vou pagar para a seguradora. Vamos dizer assim, né? O público não. Esse é prêmio de grego, né? Aquele que você paga. Você não recebe nada, né? Você não recebe nada, né? Esse é o que você paga. Não tem nada de prêmio. Não tem nada de prêmio, ou seja, é o custo do seguro, vamos dizer assim, né? Então, assim, ele é calculado com base na sua solvência financeira, nos teus números financeiros, né? Ele pode hoje ter um custo de 0,5% ao ano, até 3% ao ano. Né? Então, assim, essa é a variação. Não existe um ranking. Não existe, vai de acordo aos balanços. Né? Ou seja, hoje as empresas, conforme os balanços, elas são classificadas num rating. Né? Um rating de solvência. E com base nesse rating de solvência, tem a taxa do seguro. As empresas que têm um histórico financeiro melhor vão pagar menos. Vão pagar menos. É isso aí. E de acordo com o patrimônio líquido dela também. Tudo que compõe o balanço, né? Mas eu acho assim absurdo uma construtora hoje não ter esse seguro. Quer dizer, ele garante. Explica melhor esse seguro garantia. Esse seguro garante que eu vou entregar a obra no prazo. Isso? Na realidade é o seguinte: o que cobra o seguro garantia? Ele cobra a entrega do contrato. Né? Então, assim, a seguradora ela é responsável. Né? Você contratou, começou a construir. O cronograma começou a atrasar. Acontece. Faz parte. Claro. Tem situações que isso é normal, né? Aí o que faz? Você pode endossar o cronograma físico, você vai endossando, vai prorrogando ele por um motivo, por 2 motivos. Agora, quando chega numa situação de insustentável, em que a incorporadora e a construtora não vai entregar no prazo, ela comunica o sinistro para a seguradora. E aí a seguradora tem algumas formas de reparar esse dano. Ou ela indeniza, ou ela busca. Mas ele indeniza o cliente final. O cliente final. É uma compensação pelo atraso. O contratante, no caso, né? Porque é legal isso aí. São 3 figuras no seguro garantia, né? Tem o tomador, tem o segurado e a seguradora. Essas são as 3 figuras que regem. Então, o que acontece? Ou a seguradora, que via de regra acontece, ela indica uma outra construtora para concluir a obra. Aí desenha um novo cronograma e aí fica um novo prazo de entrega. Mas vai ter o contrato entregue. Ou seja, o apartamento, ou o galpão, ou a ponte, ou seja qual for a obra que for. casos que se percebe que não tem exato. continuar com o projeto. A gente até estava conversando no intervalo, né? É normal, você compra na planta, atrasou 20 dias, 30, não é esse o caso, né? É caso, por exemplo, falta um mês para entregar e não saiu da fundação. Aí vão ficar preocupados, né? Mas é a construtora, a executante da obra, que vai chamar o seguro e falar: eu não tenho condição de entregar. Ou pode ter um departamento de engenharia que avalia o contrato e fala: olha, eu identifiquei que isso vai trazer prejuízo no término da obra, eu vou ter que fazer uma intervenção. Na realidade, a incorporadora, ela monitora isso, né? Porque ela tem as medições, né? A construção normalmente é pago pelas medições. Perfeito. Né? Quando isso começa a atrasar, ela já acende a luzinha vermelha.
E se ela vê que isso não tem mais, ela comunica a seguradora. Olha, já atrasou 2 vezes. Aí a seguradora também começa a monitorar. Pede um cronograma atualizado, vai ver aonde foi que realmente aconteceu, né, o atraso, porque às vezes é em função de material, né? Às vezes não é nem Mercado, né? o mercado, A né? justificativa de sinistro É. não vai ser acionado, né? Mas geralmente quem aciona o seguro é o próprio segurado, né, Domingos? Exato. Que já começa a se preocupar porque ele tem o monitoramento. Na grande maioria, quem aciona o próprio atraso é a construtora. Eu fico pensando, Prorrogação, né? Osmar, em obra financiada, por exemplo, o banco ele tem lá um calendário de embolso, de dinheiro, e ele fala, poxa, ela não concluiu aquela etapa. Atrasou nova etapa. O próprio banco pode ser o sinalizador desse Levanta a atraso? bandeira. Ele levanta a bandeira. Ele não pode ser o agente de anúncio, mas ele é o cara que levanta a bandeirinha. Poxa, eu estou 3 lajes atrasadas, isso vai comprometer a entrega da obra. Opa, Não vai rolar. olha. Então, aí, esse seguro vai ou indenizar o cliente, ou vocês vão fazer uma intervenção substituindo, por exemplo, a consultora, Exato. para que ela execute a obra dentro do prazo. Exatamente. E o normal, né, Jean, é que assim, essa fase ela é legal ficar bem marcada, né? Porque a primeira fase do contrato de financiamento é a construtora com o usuário final. O banco entra depois da obra entregue, né? Ou seja, você paga aquelas prestações para a construtora até um determinado período, aí entregou a obra. Aí sobrou um saldo, A chamada entrega de chaves ali, né? entrega de chaves. Aí o banco financia. Né? Ele já cobra do cliente. Porque aí, o que ele faz? Antes ele pode ser um agente financeiro de fomento de negócio para a incorporadora. Gente, eu fico imaginando o atraso numa obra, para o currículo da empresa, para o nome da empresa, é terrível, né? E eu fico pensando na expectativa do cliente, que vai usar o imóvel. Principalmente com a concorrência que existe hoje, né? Exato. E é normal? Vocês têm casos de obras realidade- não entregues? Na realidade, Jean, em obra privada é muito pequeno. Obra pública é mais complicado. E eu tenho seguro para obra pública? Tem. Funciona exatamente igual. A modalidade só muda a modalidade. Só que em porque vez de ser um o contrato, é público- uma licitação. Você tem que pegar o edital de licitação. Mas eu vejo que infelizmente é muito comum postergar prazo de entrega de obra pública. É uma coisa que virou uma rotina. A gente vê muito isso. Puxa, em termos de custo, eu fico imaginando quanto custaria que porcentagem do custo da obra. Imagina fazer uma obra do metrô, que a gente está falando em bilhões de reais, né? Ou um edifício residencial comercial. Quanto esse custo representa no custo da obra? Normalmente, por exemplo, o governo vai fazer uma licitação, né? Ou o município ou o estado vai fazer uma licitação. A empresa que vai ganhar a licitação, ela já cumpre requisitos, né? Deve estar dentro do edital de licitação. Requisitos financeiros. Normalmente essas empresas têm taxas baixas, porque são grandes construtoras. E às vezes a gente tem consórcios, né? Então você une Tem duas, três empresas para Exato, que é muito comum. Que é muito É comum. uma barbarizando a outra, né? E soma os balanços. Né? Exato, E para aí dar é o robustez. buscar isso até para reduzir o prêmio. O que acontece normalmente, assim, toda obra é um CNPJ novo, né? Ela abre uma inscrição nova, né? E aí as empresas que estão responsáveis por aquele novo CNPJ, elas já têm as participações percentuais, né? Então, a construtora A é robusta, tem 30%, a B tem 20%, a B tem 50%, e aí eles montam o pacote, que é chamado consórcio, né? Aí você vai operar hoje, seguros, isso aí, a taxa de 0,5, 0,6 ao ano. Só? É muito baixo. É muito baixo. Irrisório o valor. É muito baixo. Muitas obras optam pela carta fiança ao invés da garantia, né? Da Exato. garantia de obra, né? Eu queria que vocês comentassem um pouco. Tem alguma diferença nisso? Por favor, explicar o que é essa carta fiança também. Na realidade, Basílio, o seguro ele vem evoluindo, né? Então, assim, no passado, esse era um produto muito usual pelos bancos, né? A carta de fiança. Mas é um produto caro, cara. Você vai pagar 6, 7% ao ano, contra meio. Olha a diferença. Isso vai tudo para a planilha de obra, né? Então, assim, pesa na conta final. E, hoje em dia, a carta fiança já é um produto em desuso. Por quê? Há muito tempo atrás, essa carta de fiança não era controlada pelo Bacen. Os bancos davam carta de fiança na rota.
Hoje, toda operação que um banco faz, ele tem que ter um limite de depósito como garantia daquela operação se ela entrar em inadimplência, né? E esse compulsório, vamos dizer assim, das cartas de fiança não tinha. A partir do momento que o Bacen começou a taxar, que nós passamos a entrar na Basileia e os critérios de solvência começaram a ser os mesmos critérios internacionais, a carta de fiança se tornou um produto em desuso, porque os bancos tiveram que fazer aporte, né, que fazer a reserva no Banco Central, e o custo ficaria fora da curva, né? O que a gente vê ainda de garantia que às vezes a empresa ainda usa aporte. Ela contrata um CDB de um banco e deixa lá o valor parado, né? Eu vejo que hoje, com o custo financeiro do dinheiro, vamos dizer que não seja o melhor caminho, né? É desconhecimento, né? Falta conversar com um corretor de seguro e explicar que vai custar meio ou, sei lá, 1% ao ano, né? Então, assim, essas são... E se eu vou construir uma casa, por exemplo? É um imóvel menor, eu consigo fazer seguro também? Consegue? Com a empreiteira que eu contratei? Não tem limite, não tem limitação para inferior nem superior. E seguro é pessoal? Eu, pessoa física, faço seguro no meu nome ou eu faço com a construtora? Você é o contratante. Você vai ser o segurado. E a consultora que você contratou vai ser o tomador. Ela contrata o seguro. Ela contrata e ela paga. Isso é muito comum nas obras menores. A gente tem sempre dilatação de prazo de entrega, atrasos. E esse seguro me garante que você vai ter a sua obra. E essa intervenção na empreiteira também pode acontecer, por exemplo? Sim, pode. Sim, comum. Sim. Bem comum. E até eu uso esse tipo de seguro em caso de adiantamento de pagamento, por exemplo. A residência de um cliente que ele estava construindo lá em Alphaville. Ele teve que contratar um seguro de adiantamento porque a obra era de 5 milhões e ele adiantou 30%. Ele teve que adiantar 30% para dar início à obra. E quem garante que esses 30% vai ser usado nesse período? Ele pagou 30% da medição para a empreiteira que executa a obra. Exatamente. Ele contratou seguro. Ele tem um terreno nessa fase e ele pagou 30% do valor da obra. Exatamente, para dar início. Então eu tenho um seguro para garantir que esse dinheiro vai ser ou utilizado no que vai ser utilizado? É assim, Jean, olha só, isso é bem. Esse ponto é super importante, né? Porque assim, nem sempre você contrata uma consultora de porte. Né? Nas casas, nas residências. Numa residência, né? Você vai pegar aquele mestre de obra que tem uma empresa. Aí você vai pegar, num caso como o Osmar citou, de um valor expressivo, você vai fazer um adiantamento na mão do cara. Não é uma nem duas vezes que a gente já viu que fez adiantamento em construção e o dinheiro evaporou, né? Isso não é novidade. Então você se resguarda que aquele valor que você vai estar adiantando, se ele não for usado para os fins corretos, você vai ser restituído. E que seja bem administrado também. Às vezes ele usa para os fins corretos, mas usa mal, não tem experiência administrativa, é um mestre de obras, é alguém que não tem não tem um departamento específico, né, que cuide disso. Exatamente. E a gente pode dizer que esse valor também corresponde a 0,5% do valor? Mesmo, a taxa é mais ou menos. Ele está dentro das garantias tradicionais que são consideradas, né? Então, assim, o range de taxa é o mesmo. Ela é um pouquinho mais agravada, mas, sei lá, 0,5 vai ser 0,6, 0,7. É um pouquinho mais. E pela experiência de vocês, esse pequeno construtor, essa pequena obra, eles fazem o contrato de seguro-garantia? Na realidade, quem exige, no caso aí, é o segurado, né? Segurado. Ele não contrata sem que ele tenha. Mas eu já conheço amigos que construíram a sua casa, o seu condomínio, e não fizeram esse contrato. Mas aí, Jean, aí entra um papel importante de novo do corretor ou do consultor. No momento que eu estou sabendo que um cliente meu, sei lá, 5 anos, me consulta, mas vou fazer o seguro de obra, não falou de seguro garantia. E imediatamente eu já perguntei para ele se ele vai fazer o seguro garantia. Que é no seguro de risco de engenharia, como eu mencionei, do seguro de risco de engenharia, dali sai seguro de garantia, responsabilidade civil profissional. Quando ele me procurou para fazer o risco de engenharia, eu já me preocupei se ele iria fazer o garantia. Aliás, eu pergunto para todos os consultores lá, clientes nossos, eu pergunto, toda obra vai fazer o garantia? Não estou vendo aqui no contrato. Não vai fazer, Osmar. Motivo? Não tem problema. Nós não vamos impor para contratar, mas nós avisamos.
E nesse caso, como você disse, de conhecimento, a gente procura detalhar, explicar como funciona a necessidade e a segurança também, né? E ele contratou só por essa razão, ele não ia contratar também. Mas eu Porque é muito acredito. importante essa consultoria, Exato. né? É verdade. Não é isso? Exato. Mas assim, viu, Jean, Osmar e Domingos, né? Quanto mais a gente fala sobre esses assuntos, mais a gente percebe que tem coisa para explorar, né? Então eu acho que nós vamos deixar para explorar numa próxima oportunidade mais um bate-papo, né? Para conversar, porque eu acho que isso ainda vai longe, né? Rende Sim. muito, né? Rende muito. Então, vamos deixar para Tem uma muitos próxima. cases aí. Obrigado pela participação de vocês. Nós que Esse agradecemos, bate-papo, mais uma mais vez. um bate-papo aqui, né, falando Muito um pouquinho sobre o que a NCSEG também está fazendo, isso, e está trazendo uma contribuição muito importante para a gente, né, gente? Muito bom. Falou? Obrigado. Obrigado, hein, viu? pessoal. Obrigado mesmo.